aula de hoje, onde a gente vai poder falar um pouquinho sobre individuação, compreender um pouquinho mais sobre nós mesmos, né? Mas antes de eu começar mesmo, eu vou falar para a Áurea puxar para a gente aqui o negócio, né, Áurea? Depois eu me apresento aí também, que eu nem me apresentei, né? A gente foi falando oi. A gente vai se apresentando agora. Sim. Então, vamos lá. Né? Quem não conhece, a Ana Maria Tonelli Rassi, né? É a professora de individuação do curso de psicanálise, formação em psicanálise, e nós começamos o curso de formação com o módulo de individuação. Mas também, quem não quiser fazer a formação inteira, poderá fazer só o módulo de individuação, que é muito rico, muito interessante, porque vai falar da nossa relação conosco e com o outro. E quem é que não tem problemas nessa área, né? Vida de relação testa cada um de nós, né, no dia a dia. Então, é um curso muito interessante para ser feito por quem não pretende fazer a formação, para ser refeito por quem já fez a individuação na formação, e para ser feito por quem já entrou na formação nos módulos seguintes e agora tem a oportunidade de fazê-la. Ok? Então, agora eu me apresento, Aninha. Então, eu sou Áurea Moneu, responsável pela Escola de Formação em Psicanálise da Ilume. Nós ficamos aqui na região do Sumaré, bairro do Sumaré, São Paulo, uma travessa da Avenida Pompeia, e nós estamos iniciando uma nova turma de formação em psicanálise, começando com este importante módulo. As aulas serão todas as quintas-feiras, das 7 às 10 da noite. O módulo de individuação, especificamente, ele vai acontecer 100% online, porque tem um público maior mesmo, né? Tem pessoas refazendo, tem pessoas que já entraram na formação, mas não fizeram ainda o módulo, tem pessoas interessadas só neste módulo, então tende a ser um grupo maior, e a gente compreende que fazendo 100% online, socializa melhor, né? Dá espaço para todo mundo participar de uma maneira mais igualitária. Então, essa ideia. Quando a gente entrar, de fato, aí nos módulos seguintes, que são da psicanálise, aí nós faremos no formato híbrido, né? Manteremos o online para quem está distante, mas os alunos que estão próximos à escola poderão se dirigir até a nossa unidade. Ok, gente? Então, nós somos uma escola já há bastante tempo aí no caminho, né? Já atingimos a maioridade, né? A escola começou em 2002, lá no interior de São Paulo, veio caminhando, chegou em São Paulo, na cidade, em 2010. Aninha é dessa primeira turma de São Paulo, né? Aninha, Lídia, né? Uma turma boa aí. E estamos hoje indo para a 51ª turma, claro que somado com as turmas do interior também, né? Então, é uma escola que já tem uma jornada boa aí no caminho da psicanálise, não somos clássicos, né? Não somos freudianos clássicos, a gente aborda bem outros temas, outros saberes, está aí a individuação, né? Focada com muita ênfase no Jung, o Jung que por muitos não é nem considerado psicanalista, porque ele fundou a psicologia analítica, mas nós entendemos que a contribuição do Jung é muito importante. Aliás, não é só Jung, é uma mistura com Carl Rogers, e hoje a Aninha vai dar uma palhinha para nós, né? Vai mostrar a importância do autoconhecimento. Dali abundância de dia e Sim, você vai precisar fechar o som. Gente, se alguém puder desligar o microfone, achei quem era. Pronto. Tá.
Então, Aurea, tem um pessoal perguntando no chat qual a duração do curso de psicanálise. o curso de psicanálise é de 42 meses. A individuação é de 5 a 6 meses, 5 meses e meio. O restante é a psicanálise. Então, esse é o percurso da parte teórica, mas a gente se baseia no tripé freudiano, né? Em que existe a parte teórica com um número de meses previstos, né? E depois tem a parte prática também, que acontece meio que em paralelo, defasado 1 ano em relação ao início do curso. Mas aí depois, quem tiver interesse, a Marcinha vai entrar em contato, eu vou fazer uma entrevista, e a gente esclarece todos os detalhes. Ok, gente? Então, eu espero que vocês tenham uma excelente aula com Dona Ana Maria, que só enriquece a nossa escola, né, Aninha? Juntas já há um tempão, né? Parceiras de uma vida, vamos dizer assim, né, Aninha? É verdade. Então, passo a palavra para a nossa mestra. Na semana que vem, nós teremos mais uma aula magna, falando um pouco sobre a psicanálise, né? Então, um pouquinho sobre o tema vai ser as emoções e o adoecer numa visão analítica. E aí, no dia 25, pretendemos iniciar efetivamente o módulo de individuação. Então, prazer revê-los ou conhecer aqueles que eu ainda não conheço, e espero que a gente siga juntos aí por um bom tempo. Aninha, eu vou pedir novamente para o pessoal colocar no chat o nome e o telefone, tá bom? Todos vocês, por favor, coloquem lá o nome e o telefone para nós. Obrigada, gente. Eu vou pedir para todo mundo lembrar de deixar o microfone fechado, porque o som acaba atrapalhando, né, o ouvir e a própria gravação. Então, lembrar de deixar o microfone fechado. Se quiser fazer alguma pergunta, não tem problema, é só abrir, e aí a gente responde e tal, não tem problema nenhum. Mas manter ele fechado para a gente poder caminhar, para fluir aqui bem a nossa conversa, tá bom? Bom, então, Ana, lembrando, Uhum. desculpe, lembrando também que as perguntas eles podem fazer diretamente para você ou podem colocar a pergunta no chat que a gente também responde, Isso, né? Como eles acharem melhor. Isso. Né? Eu não consigo olhar o chat, mas a Mitty sempre acompanha e ela vai passando para a gente aqui aquilo que precisar, tá bom? Muito bem, gente. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela. Vocês vão perceber que durante os nossos encontros, eu vou fazer confusão, né? Eu não lembro como que passa, eu não lembro como é que fecha, mas eu acho que esse daqui vai dar certo. Então, vamos lá, que vai funcionar. Aí, todo mundo vendo direitinho? Sim. Ótimo. Então, gente, a individuação, a Áurea já deu aqui uma pinceladinha para a gente, ela é extremamente importante na nossa vida por vários motivos. Nós estamos sempre tentando nos compreender um pouquinho melhor, saber quem a gente quer se relacionar melhor, né, com a gente mesmo e também com quem está ao nosso lado. Esses conflitos que nós temos internos e externos, eles acabam bloqueando um pouco a nossa vida. Então, a gente quer fazer as coisas, quer se comunicar, quer resolver, mas às vezes parece que tem uma pedra ali no caminho, ou às vezes a pedra está dentro de nós mesmos, né? E o objetivo da individuação é a gente começar a se compreender como ser, como individualidade, como pessoa, para poder viver um pouquinho melhor. Né? Nós temos o objetivo aqui na vida mesmo, né? De evoluir. A gente não está aqui à toa, né? Nós temos objetivos na vida. E um deles, e o grande e maior, é fazer a nossa evolução, fazer a nossa melhora. Então, a gente aprende, a gente ouve, a gente conversa, pratica, e é isso que vai nos tornando seres melhores. A individuação também, como a Áurea falou, é um termo muito usado, né? Quando se fala em individuação, já leva logo para Jung,
porque a individuação está muito próxima do trabalho, né, que ele faz. E aí é que nós vamos entender o que é, então, a individuação. Começando por esta perguntinha aqui, ó, básica, né, básica. Quem sou eu? Alguém já parou para se perguntar quem sou eu? Alguém já teve essa dúvida cruel de ficar, meu Deus, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui, né? A gente percebe que isso muitas pessoas se perguntam. E provavelmente nós também já nos perguntamos isso algumas vezes, né? E hoje nós vamos, então, falar sobre isso. Primeiro, para a gente poder entender quem sou eu, a gente vai entender primeiro isso daqui, olha, o que eu sou em essência ou qual é o meu estado atual. Então, eu começo a dividir em duas coisas aqui, a essência e o estado atual. O que será que isso significa? A essência, ela está ligada a alguma coisa permanente, aquilo que é real. A essência está ligada ao ser. Então, a gente começa a compreender que essa essência, eu diria que é praticamente essa luz que está aí. E nós vamos ver isso bastante no curso. É a luz, é o diamante que nós somos por dentro, é a luz que nós vamos fazer brilhar na nossa vida. A individuação, ela traz para a gente a possibilidade da gente se lapidar. Se nós nos lapidamos, é porque somos um brilhante, né? Um diamante. E essa é a nossa essência. O ser é o permanente, é o estado que a gente atinge, que já não precisa mais mudar, porque atingimos um estado grande aí de evolução. E quando nós falamos em estado atual, nós estamos falando naquilo que gostamos de fazer, aquilo que fazemos, aquilo que nós temos, é aquilo que é impermanente na nossa vida, está constantemente mudando. Nós somos seres impermanentes, as células do nosso corpo mudam de tempo em tempo completamente, né? Mas qual é a diferença de conquista daquilo que é essência na nossa vida, considerado essência? É a diferença que hoje todo mundo fala tanto, né? A diferença entre o ser e o ter. Então, o ser é a essência, é o permanente, aquilo que a gente já atingiu e nada tira da gente. O estado atual é aquilo que é impermanente, é o ter. Então, é tudo que a gente faz aqui. Ah, eu tenho um livro, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu gosto de, sei lá, jogar ping-pong, gosto de jogar futebol. Esse é o estado permanente, porque hoje eu gosto, amanhã eu não gosto mais. Hoje eu tenho, amanhã eu não tenho mais. Tá? Hoje eu gosto de morango, amanhã eu gosto de maçã. E não consigo nem olhar mais para o morango. Muda, né? Aí, para a gente poder entender melhor um pouquinho o que é essa essência e o que é um estado atual, existem coisas que estão fora de mim e existem coisas que estão dentro de mim. Quando nós falamos do fora de mim, nós falamos dessa segunda imagem aqui. E quando nós falamos do dentro de mim, nós falamos da primeira imagem. Qual é a diferença? Podemos até abrir aqui agora, se alguém quiser falar alguma coisa. Qual é a diferença entre essas duas imagens e o dentro fora de mim, mais o permanente e o impermanente, mais o ser e o ter, mais a essência e o estado atual? O que vocês acham? Só um voluntário sempre peço por vez, porque quando muitos falam, não compreendo. Alguém arrisca alguma coisa aqui nessa diferença? Posso falar? Pode, por favor. Larissa. Quem que é? É a Josiane. Oi, Josiane. Vamos lá, pode falar. Eu não sei se a minha ideia tá certa, tá? Sem problema. Eu acredito, assim, que o dentro de mim é o que você está sentindo. É aquela sensação, às vezes, de angústia, de tristeza, de alegria. Essas coisas que, às vezes, você guarda para você. Tá. Né? E o fora de mim é aquilo que você demonstra, só que, às vezes, não é aquilo que você demonstra. Tá. Então, seria, de repente, uma aparência, um aparentar ser,
Isso, E um aparentar ser. sentimentos. Uhum. Em relação a sentimentos. Às vezes, por exemplo, você está triste por dentro, mas por fora você tem que estar sorrindo. Tá, Então, quando a gente pega isso que você está falando, os sentimentos, tanto bons quanto ruins, estão dentro da gente ou não? Sim. Então, aí, tanto os bons quanto os ruins, não. Aquilo que a gente mostra não é necessariamente aquilo que sente. Isso, é exatamente isso que eu penso. Tá, Alguém gostaria de falar alguma coisa a mais? Eu gostaria. Vamos lá. Apareci? Oi, Maurício. Maurício. Eu acho que talvez o dentro de mim seja aquilo que está ao meu alcance, aquilo que eu posso fazer pelo outro e até por mim, e o fora de mim é o que eu não posso mudar. É o que não posso mudar. Como a oração da serenidade, que é uma oração bem curta que eu tenho seguido ultimamente. Tá, maravilhosa. E viver um dia por vez é a única coisa que a gente consegue, né? E é o melhor a fazer. Sim, Mas o mais certo. Sim, Ok. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Tudo certo? Então, vamos lá. Dentro desse conceito que a gente está colocando do dentro e fora de mim, do permanente, do impermanente, do ser e do ter, da essência e do estado atual, por que eu coloquei essas duas imagens aqui? Vamos juntar com o que vocês estão falando. Essa primeira imagem, ela traz as palavras esperança, bondade, amor, compreensão, fé. Ela está trazendo Deus, isso para quem acredita, tudo bem, para quem não acredita, também tudo bem, a gente não trata religião aqui, e nem religiosidade exatamente, mas a religiosidade a gente vai mencionar em algumas aulas que a gente tiver, tá? Por isso que está colocando aqui, porque Jung trabalhava espiritualidade, não Freud, mas Jung sim. Então, em alguns momentos, a gente vai trazer isso para cá, não como uma religião, tá? Mas como a espiritualidade também colocada ali por Jung, tá? Então, essas palavras, Jung coloca para nós como sendo sementes que habitam em nós. E o nosso trabalho é desenvolver essas sementes, é aumentar, e isso é o que a gente chama de evolução. Então, quando a gente consegue transformar essas sementes naquela luz que estava no primeiro slide, é quando a gente vai fazendo crescer cada uma dessas coisas em nós, se tornando melhor, e a gente vai se tornando melhor. Quando nós conquistamos essas virtudes, a esperança, tá? A compreensão, a bondade, uma vez conquistadas, são nossas. E é isso que faz a gente crescer. É esta sementinha que habita em cada um de nós que nos torna seres mais empáticos ou virtuosos, tá? E quando nós pegamos essa segunda imagem, olhando para essa imagem, qual é a palavra que pode definir um sentimento que está ali para vocês? Alguém arrisca essa palavra? O do outro é melhor? Inveja. O do outro é melhor, inveja, né? O que faz a gente enxergar inveja, por exemplo, nessa imagem? Expressão facial. A expressão facial, né? Então, o jeito que a pessoa está olhando para a flor do outro quer dizer o quê? A dela é melhor do que a minha, né? E eu tenho inveja. Por quê? Porque eu queria a dela. Eu queria que essa... E meio nojenta a cara dela também. Meio nojenta a cara. Porque muito dá uma raiva, né? A gente não ter uma coisa tão bacana quanto a do outro, não é? Então, esse segundo sentimento é aquele que nós colocamos no estado atual, impermanente. Por que ele é impermanente? Porque ele vai ser transformado até que ele se dilua aí na nossa vida. Então, quando nós pensamos na individuação, nós pensamos em seres egocêntricos e empáticos, tá?
Os egocêntricos, no egocentrismo, o egocentrismo, né? Ele tem dentro dele, da estrutura egocêntrica, a inveja. Inveja faz parte da estrutura egocêntrica. Agora, todos os outros que nós falamos na imagem de cima, eles fazem parte da nossa estrutura empática. Então, vocês vão ouvir na individuação muito sobre egocentrismo e sobre empatia. Tá? Nós vamos falar bastante disso. E isso é o que nós trabalhamos em nós. Os sentimentos todos estão dentro de nós, mas qual é aquele que nós vamos querer desenvolver? Para que a gente chegue a ser e que a gente não se mantenha no ter. O ter faz parte, mas ele não pode nos representar. A estrutura egocêntrica está aqui, ela existe, eu não tenho como negar. Mas o meu trabalho na vida é ir reduzindo o egocentrismo para que a empatia possa aumentar e a gente alcance essa essência, então. Tá? Tudo bem? Quando nós pegamos aqui para falar sobre autoconhecimento, nós precisamos conhecer essas sementes que estão dentro de nós. Tá? Gente, acho que tem alguém com o microfone aberto. Se pudesse fechar, por favor, para facilitar aqui para a gente. Então, quando nós falamos dessas estruturas, nós estamos falando de autoconhecimento. Nós vamos saber o que é que está dentro de nós e também o que é que nós vamos trabalhar. No autoconhecimento, eu trouxe uma definição para vocês de um livro que chama Inteligência das Emoções, que é de um psicanalista chamado Alírio de Cerqueira Filho. E ele traz essa definição para a gente, que autoconhecimento é o movimento de discernir, buscando perceber em nós os sentimentos egóicos, tratando-os como emoções transitórias, ou seja, são emoções impermanentes, porque elas vão se transformar. E elas são possíveis de serem controladas e transmutadas, né? Por meio do desenvolvimento dos sentimentos permanentes, originados no ser essencial que somos. Então, nós somos esse ser essencial. E essas emoções que estão, ou sentimentos que estão e que pertencem à estrutura egocêntrica, estão aqui em nós ainda. Com o tempo, nós vamos aprendendo a transmutar, a ter domínio sobre as emoções, por exemplo, que são mais negativas, e vamos transmutando para que a empatia seja o maior em nós. E aí a conquista de todas aquelas virtudes que nós falamos, que estão lá naquela arvorezinha, e de tantas outras que existem, elas vão começar a ser cada vez maiores em nós. Tá? Então, essa é uma das definições que eu trouxe aqui para a gente sobre autoconhecimento, mas tem outras coisas que a gente fala também. A Áurea falou do Carl Rogers. Carl Rogers é ele aqui, olha, esta pessoa maravilhosa. E ele fez algumas descobertas para o autoconhecimento e para o entendimento das relações com os outros. Tá? O que ele trouxe para a gente? Eu vou colocar alguns itens e depois nós vamos explorar um pouquinho cada um dos itens, né, que a gente colocar aqui. Ele foi, dentro das pesquisas que ele foi fazendo, dos estudos, das pessoas que atendia, do crescimento dele mesmo como ser e como psicólogo, ele foi descobrindo coisas e que ele diz, no próprio livro, diz assim, eu descobri coisas, mas que depois eu também fui mudando em relação a elas. Mas essas coisas são importantes. Ele falou sobre agir de acordo com o que sinto. Essa foi uma das coisas que ele entendeu que era importante, tanto para o autoconhecimento, como para o entendimento das relações que nós temos com outras pessoas. A outra coisa foi me ouvir e me permitir ser o que sou. Eu tenho que me olhar. Me permitir compreender o outro sem julgamento ou crítica. Abrir espaço para que o outro se comunique. Nós podemos até pegar só essas 4 coisinhas aqui e falar, como é que eu estou agindo com essas coisas na minha vida? Será que eu ajo de acordo com aquilo que eu sinto? Ou eu faço como a Josiane falou lá no começo, ela falou assim, eu estou sentindo uma coisa, mas eu estou mostrando outra. Por quê? Porque se eu mostrar o que eu estou sentindo, eu não vou ser aceita,
eu vou ser julgada, eu não vou ser amada, eu não vou receber reconhecimento, e eu não posso, né? Então, eu vou mostrar para fora aquilo que eu quero que o outro veja em mim, não necessariamente aquilo que eu sou ou que verdadeiramente estou sentindo. Então, o que ele diz é agir de acordo com o que sinto. Isso não significa empurrando todo mundo, tá? Que a gente fala, mas o que eu sinto é raiva, eu quero bater em alguém, então eu vou sair e vou bater em alguém. Não. Lembra que o Alírio falou? Nós vamos perceber as nossas emoções e sentimentos para poder dominá-los. Ele usa a palavra controlar, eu acho que até ter domínio sobre a nossa emoção e o nosso sentimento é melhor do que o controle, mas é a mesma coisa, eu vou ter o domínio e transmuto aquilo que é negativo. Então, dizer isso daqui não é dar vazão a todo de ruim que existe em mim, não. É reconhecer e falar, opa, aqui eu posso fazer alguma coisa diferente, tá? Para poder transmutar. Será que eu estou me ouvindo e me permitindo ser, né, o que eu sou mesmo? Ou eu nem me ouço? Porque às vezes a gente nem se ouve. E por que a gente não se ouve? Vai que eu descubro alguma coisa que eu tenho que mudar. Eu vou ter força para isso? Eu vou conseguir fazer essa mudança? Né? Me permitir compreender o outro sem julgamento ou crítica. Nem preciso comentar esse, né? Será que a gente julga com facilidade ou não? Muita facilidade. Abrir espaço para que o outro se comunique. Será que eu estou com a minha escuta bacana? Ou eu só quero falar e quero ser ouvida? Mas eu não ouço o outro. Mas eu quero ser ouvida o tempo todo. Então, eu preciso abrir um espaço, aprender a abrir um espaço para que o outro também consiga se colocar. Então, só essas 4 coisinhas aqui dá um monte de coisa para a gente pensar. E aí entra uma outra para finalizar. Aceitar a outra pessoa. Aqui eu colocaria um pouquinho mais. A gente aceita a outra pessoa quando consegue moldar para ela ser do jeito que a gente quer. Mas será que a gente consegue aceitar o outro como ele é? Com o seu lado egocêntrico, com seus sentimentos menos nobres? Ou eu só quero aceitar quando ele está do jeitinho que eu moldei? Né? E aí nós vamos parar para pensar, eu quero ser moldada? Por que eu vou moldar o outro? Que trabalho enorme que é fazer com a gente mesmo, tá? Para aceitar o outro como ele é. Exatamente da mesma forma que eu quero ser aceita, da forma que sou. Isto não significa estacionar na vida. Significa que nós estamos olhando para nós mesmos, nos reconhecendo, entendendo que não dá para mudar da noite para o dia e, aos poucos, fazendo, então, a transformação. Tá? Oi, Gláucia. Você levantou a mão? Oi, tudo bem? Tudo. Queria aproveitar esse tema e tirar uma dúvida, assim, a questão do moldar, né? Eu acho que teria um limite, porque se for para evoluir, né, que nem você falou, às vezes a pessoa está um pouco parada, às vezes ela não consegue refletir, né, sobre os atos dela, ter o hábito da reflexão, e às vezes quem está de fora consegue ver isso, né? Então, assim, às vezes eu entendo que o moldar não é para se encaixar num modelo de perfeição, mas sim de evolução. Sim, sim. Mas aí você não vai moldar a pessoa. A gente fala que a gente vai moldando crianças, né? Que eles chegam mais livres para a gente ir colocando material neles e formando, e eles vão se moldando, né? Mas quando a gente está, por exemplo, com um adulto, a gente vai conversar, vai trocar, vai mostrar, vai explicar, vai trazer informação, vai fazer uma série de coisas, mas o moldar mesmo como uma massinha, porque a gente às vezes tem assim, tem um molde pronto da pessoa que a gente quer. Pega essa pessoa, joga dentro do molde, empurra, 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 fala, agora ficou do jeito que eu quero. É esse tipo de molde que eu estou falando. Tudo bem? Mas nós interagimos, e por isso que a individuação é a relação com a gente mesmo e com o outro, por quê? Porque é nessa troca e também nos atritos que os dois lados crescem. Tudo certo, Glaucia? Sim, entendi, obrigada. Imagina.
Alguém gostaria de falar alguma coisa aqui? Ou tudo Ô, ok? Ana, Oi, Josiane, oi, Josiane. então nessa parte de aceitar a outra pessoa, né? Igual a Glaucia estava falando, a pessoa ela também ela tem que querer mudar, ela também tem que querer aceitar ser moldada, né? Porque não adianta só você querer e a outra pessoa não querer mudar para estar com você ou para caminhar junto. Uhum. Aí não dá para aceitar a pessoa do lado, né? Mas esse limite de aceitação, cada um que vai descobrir qual é. Se a pessoa é de um jeito e ela não quer mudar do jeito que ela é, e para você é insuportável estar com uma pessoa assim, você não consegue de jeito nenhum, chega uma hora que não dá para ficar. Só que às vezes é um filho. Ou você manda ele embora, você some da vida dele. Aí você fala, e agora? O que eu faço? Essa pessoa não é só um companheiro de vida. Pode ser um chefe, pode ser um amigo, pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser o filho, pode ser qualquer pessoa, né? Então, esse trabalho que nós vamos fazer, né, conosco é para que a gente possa conviver melhor. Agora, uma coisa é importante, nós não temos poder para mudar o outro. O que nós podemos é oferecer. Se o outro pegar aquilo e se transformar, bacana, nós oferecemos o nosso exemplo, o nosso comportamento, oferecemos material, mas se o outro não quiser pegar, não tem jeito. Agora, nós temos que descobrir o nosso limite também. É um aprendizado que ele leva uma vida, né? Esse aqui é o ponto. Os aprendizados que a gente fala aqui, eles são aprendizados para a vida. Posso falar uma coisa, De uma Ana? vida toda. Pode? Não, é porque o que a Gláucia falou, eu também estava com essa mesma questão, depois a Josiane falou também. E, sei lá, esse 1 minuto para mim já valeu a aula, assim, o que você disse. Porque, exatamente, a minha questão não é aceitar. Eu tenho um problema com meu filho. Então, eu estava nessa dúvida, eu vou até onde? Então, é o que você comentou, a gente tem que fazer aquilo que a gente pode. E vamos até onde está no nosso poder de tentar mudar o outro. Agora, ninguém vai conseguir mudar o outro se o outro não quiser mudar. Foi o que a Josiane falou, e a gente tem que aceitar isso. Exatamente. É aceitar a nossa impossibilidade, né, de mudar o outro. O poder que nós temos é para mudar a nós mesmos, não ao outro. E fazer o máximo que a gente puder para que o outro enxergue que o caminho é outro, né? Isso. Mas é isso mesmo. Então, é por isso que é um trabalho de vida mesmo. Oi, Jane. Na verdade, o que eu acho eu entendi o seguinte, é a gente mudar a gente, né? Até onde a gente, porque o outro não tem essa capacidade. Então, acho que se nós começarmos por nós, né? Mudando a nossa maneira, que é um exercício diário, difícil, de vigia e tudo mais, aí a gente consegue, mesmo sendo contraposto, mesmo você fala, não, mas não é isso que eu fiz para mim, né? Mas eu acho que começa pela gente, é a gente mudar, porque a gente mudando, a gente vê as coisas diferentes. E a mudança, ela é de dentro para fora, do micro para o macro, do pequeno para o grande, né? Eu tenho, difícil, aqui no consultório tem gente que fala assim para mim, mas tudo sou eu? Eu falo, isso, tudo é você. Mas quando eu estou sentada nessa cadeira, tudo é comigo. Entende? É esse que é o negócio. Muitas vezes, e nós gostamos de encontrar alguém para colocar a responsabilidade, ou a culpa, ou o erro. E não. Aí, individuação é comigo. Eu tenho que olhar para mim. Isso não é egocêntrico. E nós vamos ver a diferença entre individuação e individualismo já já. Tá? Ana. Oi, Reinaldo. Oi. A Gláucia. Até porque, assim, né, quando a gente fala que a gente não tem poder
o poder de mudar o outro. Mas a partir do momento que a gente muda como a gente age com o outro, a gente vai mudar o outro meio que indiretamente, né? Sim, que funciona, é acho que que o outro melhor. ele vai ter que se ajustar. Imagina uma árvore. Se cai uma folha, as outras vão se ajeitando. Nós somos essa. Quando nós mudamos, quem está ao nosso redor tem que se ajeitar para continuar ali. Mas não somos nós que mudamos a pessoa. É ela que vai encontrando o seu espaço. Ah, Glaucia, é você. Agora que eu sei quem é. Agora que eu te vi só. Então, é isso que acontece. O outro ele vai se ajustar para conseguir ficar ali. E é isso que vai fazendo a transformação, né? Obrigada. Imagina. Oi, Reinaldo. Levantou a mão? Assim, não, só ia dar um exemplo prático meu, né? Que eu consegui mudar assim, não digo conseguir mudar uma pessoa, mas eu consegui mudar a atitude dela em relação a mim, né? A atitude dela comigo, eu mudando, né? Não tentando mudá-la, mas assim, eu mudei o meu jeito de falar com ela, o meu jeito de lidar com a pessoa, e com isso a pessoa foi mudando o jeito dela comigo também, né? Isso. Sabe, tem uma frase que diz assim: quando você muda, o mundo muda. Então, não foi o mundo que mudou e por isso, não. Quando você muda, o mundo muda. É do pequeno para o grande. Legal. Vamos passar, então, para ver o que o Carl Rogers fala sobre esse agir de acordo com o que sinto. Tá? Não ajuda a agir como se fosse alguma coisa que não sou. Ou seja, máscaras, nós vamos ver tudo isso depois um pouco mais detalhado, né, no curso. As máscaras, elas são necessárias na nossa vida, todos nós usamos máscara, tá? Não tem como, o Jung chama essas máscaras de persona. Todos nós usamos, tá? Mas não ajuda a agir como se fosse alguma coisa que eu não sou. Se eu achar que eu sou aquela máscara o tempo todo e agir de acordo com a máscara que eu estou colocando o tempo todo, vai chegar uma hora que eu não vou dar conta e eu vou despencar. Nenhuma máscara dura para sempre, tá? A gente troca máscaras de acordo com o lugar que a gente está, a pessoa que a gente está, mas tem uma hora que nós somos nós mesmos. Se ficar só na máscara, é um gasto de energia, às vezes, tão grande, que vai chegar uma hora que nós não vamos dar conta, essa máscara vai cair e nós vamos despencar, tá? Então, nós precisamos, assim, quanto mais honesta eu for com aquilo que eu sou e aquilo que eu expresso e aquilo que eu mostro, menos energia eu perco. E melhor é para mim, tá? Não ajuda a agir calmamente e com delicadeza num momento em que eu estou irritado e disposto a criticar. Ou seja, eu vou estar gastando... É essa energia que a gente está falando, né? Eu vou gastar tanta energia para falar, calma, olha, vamos ver agora o que está acontecendo. E aqui dentro está um furacão que eu estou explodindo e eu quero mandar todo mundo se dar mal e ir para aquele lugar... Eu não vou conseguir fazer isso o tempo todo. E se eu conseguir fazer por um determinado tempo, a hora que eu estiver sozinha, aquilo vai explodir de tal maneira que vai ser muito ruim. Então, eu não vou precisar... É isso que é importante a gente lembrar. Não é eu estou disposto a criticar, estou irritado. Qual é o aprendizado que a gente tem? É de aprender a dominar e transmutar este sentimento. Então, nós vamos ter que começar a identificar aquilo que nós sentimos, para poder depois transmutar. E nós costumamos mascarar aquilo que sentimos. E aí a gente está sempre vendendo a imagem de bonzinho, mas lá no fundo, lá dentro, a hora que tira a máscara, a coisa é feia. Então, é a gente poder identificar aquilo que sente para aprender a dominar, para aprender a transmutar e usar menos máscaras, tá? Não ajuda a agir como se soubesse as respostas dos problemas quando eu as ignoro. Então, eu estou no faz de conta,
né? Eu não sei, eu assumo que eu não sei, eu vou procurar. Eu busco, tá tudo bem. Eu não preciso fazer de conta que eu sei tudo, porque isso é orgulho. Eu não preciso fazer de conta que eu sei tudo. Gente, eu não sei, isso eu não sei, eu vou procurar e trago para vocês. Pode acontecer isso nos nossos encontros? Pode. A gente não vai deixar acontecer isso o tempo todo, porque senão também é ruim, né? Agora, tem coisa que talvez vocês tragam para mim que eu nunca tenho ouvido, e vou falar, gente, desculpa, eu não ouvi sobre isso ainda. Eu vou procurar. Por quê? Porque a gente não sabe de tudo, a gente pode saber bastante, pode saber um pouco, né? Está sempre se trabalhando para o melhor, mas a gente não é dono de tudo. E está tudo bem, né? Não é útil ou eficaz manter uma atitude de fachada nas nossas relações. Isso não estabelece relações construtivas. Que é o quê? Eu estou sempre fazendo de conta. Eu estou sempre numa atitude falsa. Para quê? Para conseguir aquilo que eu quero. Mas isso não estabelece relação construtiva. É a casa que a gente constrói na areia. A primeira aguinha que chegar, brum, vai despencar tudo. Né? Por uma... Você sobrou ainda danoninho no freezer? Oi, opa. Fecha o microfone, gente. Ó, por uma reação de defesa, meu comportamento se situou a um nível superficial quando os meus sentimentos seguiam numa direção contrária. Então, por defesa, a gente costuma muitas vezes fazer isso. Eu preciso me proteger naquele ambiente que eu estou, de alguma coisa, de alguém, por algum motivo. Eu posso me proteger, e às vezes eu estou nessa direção contrária, né? Mas depois que aquilo tudo acabar, eu vou conversar comigo. Conversar comigo para sedimentar as coisas, voltar à harmonia e poder seguir. Às vezes nós não conseguimos na hora, mas nós podemos fazer isso depois. Então, tudo bem com o agir de acordo com o que sinto? Isso é para clarear um pouco, né, a frase sozinha. Então, essas são algumas das coisas que Carl Rogers traz para a gente sobre esse item. Tudo bem aqui? Podemos passar para o segundo? Bom, me ouvir e me permitir ser o que sou. O que exatamente significa isso? Por exemplo, ser capaz de compreender que eu estou irritado. Eu estou irritado, eu estou irritado. Eu sempre vou assim, eu vou perceber que alguma coisa está me incomodando. E aí, eu vou dar nome para esse incômodo que eu sinto. Se eu estou com raiva, eu estou com raiva. Se eu estou com medo, eu estou com medo. Se eu estou irritada, eu estou irritada. Então, deixa eu entender o que é isso daqui que eu estou sentindo. Tá? Então, compreender esse momento. Ser capaz de compreender que sinto uma rejeição ou uma afeição por alguém. Você fala assim, como é que é isso, né? Como é que significa? O que significa? Eu estou num grupo, por exemplo, ou com uma pessoa só, e eu sinto uma rejeição. Eu vou gostar de sentir essa rejeição? Não, eu não vou gostar. Eu tenho um lado egocêntrico que não vai gostar. E tá tudo bem. Mas é importante que eu compreenda que eu posso ser rejeitada. Por que o mundo é obrigado a gostar de mim? Não é. E ter essa noção é um trabalho, viu, dentro da gente. Porque a gente não gosta de sentir a rejeição. E muitas vezes também a gente sente afeição por alguém, mas não quer expor essa afeição até com medo de receber uma rejeição. E se eu mostro aqui tudo aquilo que eu estou sentindo e essa pessoa me rejeita, como é que vai ficar? Eu vou ficar mal. Então, é melhor eu não mostrar nada disso. Então, eu preciso compreender os meus sentimentos. E o trabalho de me ouvir e me permitir, sendo que sou, olha, nossa, gosto de você, não gosto de você. Não vou falar para o outro que eu não gosto dele, mas aceitar que existem coisas e pessoas que se atraem e outras que repulsam, né? E a gente quer sempre ficar na faixa do bonzinho, tá? Bom, 2 pessoas levantaram a mão. Quem? Eu só tenho que 2 participantes levantaram a mão. Aqui. Bom, eu fui um. Vamos lá.
Eu acho que essa parte de você, né, como é que fala? Compreender que alguém pode não gostar de você é o mais difícil, né? É A gente pesado. realmente quer, a gente tem esse direito de não gostar de alguém, mas ao mesmo tempo a gente não quer dar o direito de alguém não gostar da gente. E essa acho que é o sentimento mais difícil da gente trabalhar, né? Eu, pelo menos, eu tenho muita dificuldade disso, sabe? Tipo, sei lá, aceitar que alguém não goste de mim. Até porque, Reinaldo, a gente tem a necessidade do pertencimento. Então, quando a gente se sente rejeitado, é muito ruim. Mas é lembrar que nós também rejeitamos algumas pessoas. Não há afinidades, às vezes. Então, tudo bem eu, de repente, não ter afinidade com alguém e alguém não ter afinidade comigo. Mesmo assim, eu não preciso me sentir isolada, porque eu posso ter pertencimento com outras pessoas e outros grupos. Né? Mas é um trabalho. Tudo isso aqui é um trabalho. Tá? Oi, Cláudia. Tem alguém que está com o microfonezinho aberto fazendo um barulhito? Oi, Gláucia, pode falar. Mas eu não estou te ouvindo. Você está falando? Tô. Ah, agora estou. Agora ouvi. Teve um momento da minha vida que eu tentava entender, né, às vezes, o porquê que eu sentia alguma rejeição por algumas pessoas, né? E aí eu tive a consciência, né, assim, é uma verdade para mim, não sei para os outros, mas é uma opinião minha, que assim, que eu não vim para esse mundo para agradar ninguém, porque minha única obrigação é respeitar o próximo. E quando eu comecei a afirmar isso, eu comecei a entender que para eu agradar alguém, eu tenho que entrar no padrão da pessoa, né? Do que ela acredita. E assim, eu não tenho que me encaixar nesse padrão dela, porque é algo muito individual. Então, hoje, eu me libertei disso. Hoje, se a pessoa não gosta de mim ou se tem algum problema, eu super respeito, consigo conviver normal. É uma coisa que hoje não me atinge mais. Mas eu acho que é porque, antigamente, na minha adolescência, eu tinha essa necessidade. Eu acho que veio, mas me libertei. Então, é uma coisa que eu levo para mim. Não tenho que agradar, só respeitar. Mas esse é um aprendizado também, né? O respeito. O respeito, ele entra em tudo na nossa vida. É um aprendizado, né? Bacana. Outra, ser capaz de compreender que eu tenho um sentimento de ansiedade ou de temor nas minhas relações com o indivíduo. É natural. Por quê? Porque uma relação com uma outra pessoa, ela envolve 1000 coisas, inclusive o ser aceita. Então, eu tenho medo. E isso mexe comigo, me desorganiza um pouco. Até que a gente se conheça melhor, percebe que está caminhando tudo bem, mas um novo relacionamento. Quando eu digo relacionamento, gente, nunca é só um relacionamento afetivo, é um relacionamento em todas as áreas da nossa vida, tá? E isso vai gerar na gente uma certa desarmonia, até a gente conseguir entender o que acontece naquela relação. Quando a gente começa a entender melhor o outro, entender melhor a gente, vai começando a ser mais suave, tá? Aceitar-me como um indivíduo irremediavelmente imperfeito e que nem sempre atua como gostaria. Esse aqui é o princípio da humildade, né? Uma das primeiras coisas da humildade é a gente se aceitar imperfeito, se reconhecer como um ser imperfeito. Mas, normalmente, nós nos vemos como o quê? Perfeitos, porque imperfeito é o outro. É ele que faz errado, é ele que faz o que não devia ter feito, né? Então, não, nós todos somos seres imperfeitos. E é isso que nós vamos buscar aqui. Trabalhar a redução do nosso lado egocêntrico, que é onde estão as nossas imperfeições, para o aumento das nossas virtudes, que é onde é o nosso lado empático. Tá? Então, trabalho de vida, outra coisa que é trabalho de vida. E dizer, olha, quando me aceito como sou, estou me modificando. Enquanto eu não me aceito, eu estou na negação.
Na negação não tem transformação, porque eu não enxergo, aquilo não existe, o que eu vou transformar? A partir do momento que eu me aceito, é a partir deste momento que eu começo a fazer a minha transformação. Por quê? Porque eu me ouvi, porque eu me permiti. Tá, aqui eu estou sentindo isso, isso e isso. Isso não é legal, então eu posso transformar. Tá? Tudo bem? Podemos ir para o mais fácil agora, que é me permitir compreender o outro sem julgamento ou crítica? Esse é tranquilo. Podemos passar para esse? Então, vamos lá. Essas frases, ó, usamos com facilidade, tá certo? Tá errado? É ridículo? É besteira? Que bobagem? Usamos essas palavras? Alguém aqui já usou isso alguma vez? Olha, usar eu não usei, mas eu já escutei, e eu acho que isso é tão diminutivo, acho que você diminui, você minimiza, né, às vezes o esforço de alguém, porque aqui é aquilo, né, tipo, uma dúvida nunca é burra, né, então assim, você sempre pode estar falando porque não existe isso, ou então o esforço da pessoa você não tem que mensurar, porque cada um é um entendimento. Eu acho que é mais ou menos isso. É que muitas vezes, Gláucia, na fala, a gente consegue fazer isso. Mas na prática, quando a gente percebe, já falou, você está errado, não é assim. Ou até a expressão, né? Tem gente que é muito... Ali você já define muito. Com o rosto, né? Uma postura corporal, uma expressão facial, isto fala também, ainda que não tenha saído da boca. Aliás, fala muito mais do que a gente consegue imaginar. E o nosso inconsciente capta tudo isto que não está sendo falado. A boca não está falando, mas todo o resto fala e o inconsciente capta. E a gente não pensa nisso. E quando capta, o outro sente. Ana, Oi? não existe o certo. Ana, não existe o certo ou errado. Existe o que aquela pessoa tem que passar naquele momento. Não é isso? Isso. O Posso que é falar uma certo coisa para também? um pode ser errado para outro. Pode. Porque, enfim, eu acho que o assunto é bem amplo, mas cada um recebe dentro daquela circunstância pessoal. Sim. E em relação às palavras que denigrem o outro, essas palavras, por exemplo, ridículo é uma coisa que eu falo muito para o meu filho. Tá. Por atitudes pequenas que, assim, ele deixa de fazer, é uma coisa tão ridícula. Então, assim, acho que depende muito do contexto, né? Não dá para você pegar uma palavra e falar, olha, você não pode falar isso para a pessoa que você está desmerecendo. Eu estava mostrando que uma situação que para ele seria simples de fazer e não está fazendo. Enfim, é o que eu queria falar. Não, eu entendo o que você está falando, especialmente hoje, porque hoje a gente está tendo que tomar muito cuidado com tudo, né? Então, quando a gente fala isso, qual é o cuidado que a gente vai falar? É no sentido do julgamento. Se soar como um julgamento, não cabe a gente. Então, nós vamos buscar reestruturar para que não seja um julgamento, né? Quando nós falamos, e nós vamos fazer um conhecimento só sobre isso, que quando nós falamos de pessoas, nós julgamos. Quando nós falamos de situações, nós analisamos. É diferente. Então, nós vamos ter um conhecimento só disso. E que eu entendi, se eu falasse para ele, a sua atitude é ridícula, é uma coisa diferente de falar, você é um ridículo, né? Seria mais ou menos por aí. Nem a sua, mas essa atitude. Ok. Tá? Essa atitude, ela, poxa, né, não é legal e tal. Como é que mais eu poderia fazer para que fosse diferente, entendeu? Entendi. Maurício, sabe que me ocorre uma coisa? Eu vou tomar a liberdade de fazer um comentário, Maurício, porque eu fiquei pensando o seguinte, que também a gente nunca sabe como que a criança interpreta o que a gente está falando, né? Então, quando você fala para o seu filho, isso é tão ridículo, como você não fez? Dá uma conotação, pode dar uma conotação de que a coisa não tinha importância. Não é só que era simples e fácil, mas pode parecer também uma coisa que não era importante. E na cabeça da criança pode vir a lógica infantil, então eu não precisava fazer mesmo.
Então, a gente, às vezes, fala as coisas e você explicou bem, ficou bem claro o contexto no qual você usa, mas percebe que pode ser que cause na criança um efeito que a gente não imagina, né? Qual é o entendimento da criança e a reação dela com aquilo que você chamou de ridículo, que, na verdade, você quis dizer, olha, era tão fácil, tão simples, é tão fazível, né? Como que você não fez? Como você não percebeu? É diferente. Se falar para ele que é ridículo, ele pode achar que não tem importância nenhuma. Me ocorre, então, sabe, só para a gente tomar também esse cuidado, né? Ou se achar incapaz, é tão ridículo e eu não consegui fazer. Então, eu sou incapaz. Isso. Né? Então, é mais por esse lado, Ana, é por aí. Mas eu estou tentando tomar cuidados, por isso que eu estou aqui para aprender com vocês aí como lidar. Com um filho, ele vai fazer 20 anos, não é tão criança, mas estamos aí. Ó, dizem os estudos que a adolescência está indo até os 33. Eu comprovo isso aí, é verdade. Sem querer desanimar. Eu estou no 33, exatamente, agora. Olha aí. Muito bom. Certo, gente? Vamos para o próximo aqui? Aqui. Estou me permitindo compreender o que a pessoa... Ó, uma pergunta, desculpa. Eu estou me permitindo compreender o que a pessoa está dizendo? Né? Porque a pessoa está dizendo, às vezes eu já vou direto para o julgamento sem nem tentar compreender. Eu vou pegar pelo meu pensamento e falar, ah, não é assim. Ah, é assado. Então, pera, eu preciso abrir os meus ouvidos aqui e falar, opa, deixa eu ouvir o que ela está falando. Ouvir o que está aí para depois poder pensar alguma coisa, né? É importante penetrar inteira e empaticamente no seu quadro de referência. Então, peraí, deixa eu ouvir qual é o quadro completo, o que que é e tal. Então, eu me coloco ali em sentimento no lugar da pessoa para compreender o que ela está passando, o que ela está fazendo, o que ela está vivendo, tá? Não, tudo isso, gente, que eu estou falando, nada é fácil. Tudo é treino, é exercício, é prática, mas, assim, tem um caminho, tá? Oi, Reinaldo. Acho que não é só abrir o ouvido, mas abrir a mente, né? Para compreender o que a pessoa está falando, né? Escutar e, tipo, abrir nossa percepção, né? Abrir nosso leque, que às vezes a vivência dela, o que ela viveu. Isso. Né? E nós vamos fazer uma aula que é linda sobre afetividade. A gente fala sobre isso. Tá? Compreender é duplamente enriquecedor, modifica a nós e ao outro. A compreensão é empática. Compreensão é tudo. Compreensão é amor. Mas não é fácil, porque nós queremos ser compreendidos, não ficar compreendendo o jeito do outro. O outro é que tem que compreender o que eu penso, o que eu falo, o que eu acho, o que eu penso. Essa é a diferença. Me permitir compreender o outro sem julgamento ou crítica, todos assumem seus temores e coragem. Todos. Porque nós temos, todos nós temos temores. Por mais que a gente diga que a gente se banca, que a gente é isso, que a gente é aquilo, lá no fundo dá um frio na barriga. E a coragem não é não ter esse frio na barriga, é ir com o frio na barriga mesmo. Isso é coragem. Tá? O medo, ele é uma emoção básica, nós não vamos tirar da nossa vida, vai existir sempre. A coragem é conseguir com ele mesmo, é não se brecar, né? Ok? Vamos passar para o quarto? Abrir espaço para que o outro se comunique. Abrir canais para que as pessoas possam comunicar seus sentimentos, sua percepção de mundo. Abrir canais, porque às vezes a gente fecha tudo. E a gente já forma uma imagem da pessoa e não permite que ela coloque mais nada. E ela não consegue avançar. Por quê? Porque a gente fechou. Então, abrir canal para que elas possam comunicar, né? Para que elas possam falar o que elas sentem, o que elas acham, como é que elas veem as coisas, sem a gente ficar o tempo todo apontando o dedo, que não é daquele jeito, que não é daquele jeito. É muito fácil a gente fazer isso.
mas não é assim, né? Quando a gente faz assim, a gente fecha caminho no lugar de abrir. Procurar reduzir as barreiras entre os outros e mim, né? Tem uma continuação, esse mim ficou assim, tem uma continuação que eu cortei aqui, tá? Então, ó, procurar de reduzir essas barreiras, porque nós colocamos muita barreira entre nós e o outro. Então, é reduzir isso, baixar e falar, deixa eu te ouvir, fala que eu quero te ouvir. Ouviu? Ó, eu quero falar uma coisa, você pode me ouvir agora? Tá? Criar uma segurança na relação, porque isso torna a comunicação mais possível. Quando nós conseguimos fazer, sabe aquele chão que eu falei que não é de areia, que vai criando uma relação mais construtiva e mais sólida? A segurança está envolvida aí. E aí a comunicação vai fluir com mais tranquilidade. E nós vamos ter ouvidos de ouvir. Não vamos ter orelha só, nós vamos ter ouvido de ouvir. Tá? Aí existe uma coisa também que chama, o Carl Rogers chama de folhas de reação, que é o quê? É uma folha mesmo, que é um espaço para que as pessoas possam exprimir os seus sentimentos em relação à forma como as coisas estão acontecendo. Então, eu vou pegar um caderninho, eu vou pegar uma folha, eu vou pegar alguma coisa, e eu vou passar para ali o que eu estou sentindo. Às vezes eu não consigo me expressar oralmente, mas eu consigo escrever. E quando eu boto esse sentimento no papel, eu estou tirando aquilo de mim. Aquela dor que está aqui dentro, ela vem para o papel. Quando eu termino, eu faço assim até às vezes, eu alivio. Tem gente que depois bota fogo no papel, queima, rasga, joga fora, amassa. Tudo bem. Mas se eu não estou conseguindo fazer isso para o outro, usar essa folha de reação é uma ferramenta, né, que a gente tem até que a gente consiga depois falar com o outro mesmo. Oi, Gláucia. Olha, sem saber, eu já usava essa prática, né? Na verdade, eu uso. Porque às vezes no trabalho você Da passa folha? por uma situação. Não, na verdade, eu escrevo um e-mail. E ali eu desabafo. Sim. Depois eu apago tudo e no outro dia eu redigito com uma comunicação mais positiva. Sim, sim. Funciona muito. Escreve o e-mail, mas não manda. Depois deleta. Porque aí depois, quando você for escrever mesmo, você já está na razão, já não está mais na emoção, né? Então você consegue fazer isso muito melhor, né? Ana, Oi? o perigo do e-mail, Glaucia, é você mandar sem querer. Apertar o enter. Tem muito controle. Tem que tomar muito controle para não fazer isso, mandar sem querer. Porque esse sem querer é um ato falho, e Freud chama esse ato falho de ato mais perfeito que existe. O desejo é mandar. Aí, sem querer, eu apertei o botão. Então, ele só é perigoso por isso. Ok. Quinto, gente, que é o aceitar a outra pessoa, que a gente começou a falar. Então, eu permito que as pessoas tenham uma opinião totalmente diferente da minha? Essa é uma pergunta para a gente se fazer. Eu estou falando permitir verdadeiramente. Você não fala assim, claro que eu permito, ela pensa o que ela quer. Eu não falo mais com ela, eu mando ela para os quintos dos infernos, eu aquilo. Então, eu não permiti, né? Oi, Gláucia. Você levantou a mão? Olha, eu levantei. Eu permito. Hoje eu consigo respeitar a opinião. Eu não entro mais naquela competição de ficar impondo a minha opinião, tentar fazer a pessoa mudar ou aceitar. Esse conflito eu não entro mais. Quando é uma opinião contrária à minha, às vezes eu nem contra-argumento, eu só aceito e ponho um ponto final. Sim. O que a gente não pode é guardar dentro da gente aquilo, achando que ficou tudo bem, mas deixar aquele ranço aqui dentro tomando conta de nós, né? Então, não, tem que elaborar isso direitinho. Oi, Maurício. Mas, assim, porque o meu caso, como é paternal, eu acho que, assim, eu tenho ainda uma função aqui de educar. Sim. E quando a opinião, seja opinião ou atitude, ou mesmo opinião, é contra os princípios que eu tenho do meu pai, do meu avô, eu tento não ceder.
Tem coisas que eu digo, não é por aí, não vou concordar e não aceito isso. Por mais que seja meu filho. Eu acho que talvez é aquele dizer não o não que educa, entendeu? Sim, então, mas eu o não é aceito ele, amor, sempre vou tá? aceitar. Oi? Não é amor. A gente acha que não, né? Não é amor, limite é amor. Nesse caso A educação nesse pede caso é isso. amor. A educação pede Mas isso, é isso. né? Então, ele pode ter opinião, não quer dizer que ela vá prevalecer nesse ambiente. Você tem a sua opinião, mas você precisa também saber qual é a nossa. Se você depende deste ambiente, é aprender a respeitar também, né? E aquele ponto, não tem o poder de falar, de mudar definitivamente a cabeça dele, mas assim, pelo menos o poder de mostrar o caminho que eu acho correto, isso eu faço mesmo que eu tenha que discordar. Isso não quer dizer que eu não estou aceitando ele, mas é que acho que cada relação tem o seu detalhe específico, né? Se é filho, se é marido, enfim. E assim também, ó, eu respeito, eu ouço você, mas nós temos uma regra de convivência aqui dentro. Como é que a gente vive isso, né? Tá? Eu permito que os outros sejam quem eles são? São questionamentos para a gente fazer para aceitar a outra pessoa, tá? Então, a vida, né, em comunidade, ela é isso. Não é fácil ter todo mundo pensando exatamente do mesmo jeito sobre todos os assuntos. Então, vai ter divergência, não tem como. Agora, como é que nós vamos entrar em acordo para que a gente viva em paz nesta mesma comunidade? Tem um grupo ali, como é que nós vamos viver em paz aqui? Aí a gente vai aprender a negociar, vai aprender a ceder, vai aprender a respeitar. Tudo isso vai entrar nesse bolo, né? Eu procuro corrigir as pessoas, né? Que nem a gente falou. O corrigir é assim, você tem que ser do jeito que eu sou, né? Eu te mostro os caminhos. Esses caminhos têm consequências, nós falamos sobre essas consequências. Se você tiver essas consequências, você está pronto para assumir tudo isso? Você, por você, porque a escolha minha é diferente. Então, como é que nós vamos lidar com isso? Você quer quebrar a sua cabeça, eu não preciso quebrar a minha. Você quer se jogar do precipício, eu também não preciso me jogar. Te mostro todas as possibilidades para não fazer isso. Mas se você fugir de mim e fizer diferente, não tenho como, né? Então, nós orientamos pessoas. Nós orientamos, nós mostramos, damos informações. O que a gente não consegue é botar naquela caixa do molde e socar direitinho para ficar como a gente quer. Ela vai ter o jeito dela, né? Eu permito que os outros pensem e sintam diferente de mim? Né? O permitir que o outro tenha a opinião dele não quer dizer que eu vá mudar a minha, e vice-versa. Mas é preciso um ponto comum para poder conviver. E aí, a elaboração dos dois lados. Todo mundo tem que se trabalhar. Senão, vai ter que viver sua vida como você acha que é. Né? Tudo bem, gente, aqui? Alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? Tudo bem? Legal. Então, vamos passar um pouquinho para esse bonitinho. Ana. Oi? Ana, eu posso pedir um minutinho só para eu pedir para umas pessoas colocarem o nome completo lá no Zoom? Sim. Que tem um pessoal que ainda está com um nome aqui do telefone que não dá para a gente identificar. Então, eu quero pedir uma gentileza. Olha, tem a Fátima, que está só aparecendo só esse nome, para pôr o sobrenome dela no chat. A Júlia também, está aparecendo só Júlia. Márcia, a Bruna, a Paula. Tem uma pessoa que está aparecendo assim, usuário Zoom, e tem duas pessoas que estão aparecendo iPhone,
Então, por favor, se essas pessoas podem ir lá no chat colocar o nome completo para nós. E o telefone, como a Áurea pediu também, tá bom? Obrigada, Ana. Imagina. Bom, agora eu vou falar de um bonitinho que quem me conhece sabe que eu amo, que é o Jung. Olha que lindo que ele é. Então, Jung vai falar, né, da sombra. O que é essa sombra? Que todos nós temos. É a coisa que uma pessoa não tem desejo de ser. A minha sombra é a minha parte ruim que eu quero esconder e que eu não quero que ninguém veja. Isso é o que Jung chama de sombra, tá? Porque, olha, a somatória de todas as coisas desagradáveis que o indivíduo quer esconder, o seu lado inferior, é o seu próprio lado obscuro. Isso é a sombra. Eu tenho esse tamanho aqui, mas olha o tamanho da minha sombra. É tudo aquilo que não é resolvido na minha vida e que me assombra de alguma maneira. Isso é que Jung chama de sombra, tá? Nós vamos falar bastante disso no curso também. A gente reconhecer a sombra da gente não é fácil, e quando a gente reconhece, justamente quando a gente aponta o dedo para o outro. Todo dedo apontado para o outro tem quantos dedos voltados para a gente? 3. Tá? Então, aquilo que me incomoda no outro, isto é a sombra, é a projeção, habita em mim. Então, antes de criticar o outro, eu vou parar e vou ver, peraí, o que está acontecendo aqui? Por que isso está me incomodando? Aonde que isso está em mim para me incomodar? Tá? Então, quando nós falamos de sombra, e quando a gente fala do julgamento, a gente está falando de sombra, que a gente está apontando o dedo para alguém. Então, nós vamos precisar descobrir o que é desse alguém que está me tirando do prumo, tá? A gente usa muito, muito isso. E quando nós falamos de individuação, aí a gente vai entrar agora nas diferenças entre individualismo e individuação, que às vezes as pessoas confundem essas duas coisas, tá? Então, nós temos aqui um quadrinho que fala assim, ó, um cara com guarda-chuva, né, um microfone. Você acha que o individualismo é uma tendência crescente? Olha o outro aonde está, gente. Isso é individualismo, tá? Individuação é abrir esse cadeado aqui, ó, para a gente se libertar, é a gente se conhecer, é conhecer a nossa sombra, tá? É agregar a nossa sombra ao nosso lado luz, porque aí a gente é completo, né? Então, eu me enxergo com o meu lado luz e me enxergo com o meu lado sombra. O meu lado sombra é aquilo que eu vou transformar com o tempo. É aquele estado impermanente, de transformação constante, para que a gente chegue à essência, que é aquela luz. Então, individuação e individualismo, esse desenho aqui, gente, é do Jung, é uma mandala. Ele tem um livro chamado Livro Vermelho, onde ele tem esses desenhos de visões e sonhos que ele tinha, e ele ia passando para esse livro e escrevendo. Então, essa é uma mandala dele, tá? Ui, ai, errei, peraí. Individuação é um processo paulatino, ou seja, é uma coisa lenta, acontece devagar, de expressar a nossa singularidade, o ato de talhar a individualidade, ou seja, a gente vai, lembra que eu falei aquela hora, a gente vai se lapidando, vai talhando esse ser que nós somos. É um ser distinto e único, que está latente dentro de nós. Então, dentro de nós tem o nosso melhor, aquela semente. A vida serve para a gente ir talhando isso, para esta luz aparecer, para que a gente consiga ser essa individualidade, este ser único e indivisível, porque nós muitas vezes achamos que somos a metade do outro, ou procuramos por aí uma metade que nos complete. Nós somos um ser único, indivisível, e a individuação mostra isso para a gente, que somos uma individualidade. Tá? Aqui, o individualismo, ó, agora
Desculpa, é que agora eu tenho que ficar mexendo essa coisinha aqui, deixa eu ver se aqui embaixo dá certo. E às vezes eu clico onde não deve. Ó, o individualismo é a tendência de quem pensa somente em si próprio. É o egocentrismo, tá? Então, é aquele ser que está voltado só para o umbigo dele. Na individuação, nós encontramos a necessidade. E no individualismo, nós temos a prevalência do interesse pessoal. Então, nós vamos começar a ver essas diferenças. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, pode falar, tá? Então, interesse pessoal é umbigo, é meu, sou eu, são todas aquelas flechas voltadas só para mim. Na individuação, a gente encontra a necessidade para o desenvolvimento, para o aproveitamento, para o amadurecimento, para enxergar o outro, para fazer alguma coisa de transformação. Na individuação, nós temos a alma. No individualismo, nós temos a personalidade. Tá? Olha o quanto um é interno, né? O quanto um é empático e o quanto o outro está... Lembra aquele dentro de mim e fora de mim? Na individuação, nós temos a alma dentro de mim. No individualismo, a personalidade fora de mim. Então, eu tenho o ser e o ter. Tá? Nós temos na individuação o permanente, no individualismo o impermanente. Tá? Na individuação nós temos a consciência, no individualismo nós temos o ego. Ego sou eu, é aquilo que a gente vive falando. O ego não pode estar inflamado, porque ele cresce, ele se acha, ele pisa no outro. E isso pertence ao individualismo, porque na individuação nós temos a consciência, é aquilo que abre, que faz enxergar o outro, que faz enxergar a gente mesmo, né? E compreender e amar. Na individuação, há descoberta e criatividade. No individualismo, tem imitação... Ai, peraí. Desculpa. Ó, na individuação tem a descoberta e a criatividade. No individualismo, imitação e disputa. Lembra da moça com a árvore, com a plantinha lá? Uma olhando assim, a outra estava expondo a dela feliz, né? Mas a outra ficou com inveja. Então, eu quero imitar, eu quero aquela, eu quero melhor. Eu vou competir para quem tem a árvorezinha melhor. Na individuação, eu estou na descoberta, na criatividade, né? Não estou preocupada em competir com o outro. Na individuação, nós temos o preparo e o amadurecimento. No individualismo, nós temos a precipitação. Ou seja, eu faço, sabe aquela coisa de fazer antes da hora? Tem que ser já, estou no imediatismo, é na hora que eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero. Na individuação tem preparo e amadurecimento. Eu paro, eu penso, eu ajo, não fico só reagindo. A reação faz parte, mas ela é instintiva. Então, a gente vai aprendendo a agir, que é quando a gente pensa para fazer alguma coisa. A individuação tem isso. Na individuação, nós experimentamos a realização profissional. No individualismo, nós experimentamos a insaciedade. No individualismo nunca está bom, a gente quer sempre mais. Já tem um monte, mas a gente quer mais, quer mais, quer mais. E nada satisfaz, tá? Nunca é bom o suficiente. Nunca está bom o suficiente. Na individuação, a gente experimenta essa realização. Tá? Puxa, que bacana, olha a conquista que eu tive, olha onde eu estou. Não onde eu estou de posição, que eu olho assim para o outro, não, é interno. Me satisfaz conquistar aquilo que eu conquistei. Isso é bom, tá? A individuação é fruto do amor. O individualismo é campo do egoísmo. Muda completamente uma coisa e outra. Quando a gente pensa tudo isso sobre individuação e individualismo, a gente vai se perguntar onde é que eu estou no caminho da evolução. Eu estou no individualismo, me achando o rei do pedaço, a última bolacha do pacote?
ou eu estou na individuação, que é onde eu me conecto com a minha essência, onde eu amadureço, onde eu entro no processo empático cada vez mais, onde eu respeito o outro, onde eu me respeito e respeito o outro. Então, onde é que eu estou nesse caminho? Essa é uma escolha que a gente vai começar a fazer a partir de agora. Já fizemos escolhas na vida, mas a gente vai ter uma outra visão para fazer essa escolha agora, de saber onde é que a gente está. Eu quero estar no caminho do individualismo ou eu quero estar no caminho da individuação? Essa é a nossa escolha. Abrindo aqui, para a gente poder comentar, falar alguma coisa. Aonde é que vocês querem estar? Eu já quero fiz perguntar a minha escolha. sobre essa última foto aí, porque, né, que tem 2 caminhos. Sim. Muito parecidos, mas assim, eu sou destro, então já pensei pela direita, Sim. saída pela direita. E o Uhum. céu está um pouquinho mais branco, tem nuvens mais brancos para a direita. É esse o caminho da individuação? É para a direita nessa foto? Eu estou pondo aqui, peraí. Nessa aqui, essa aonde... última foto. Não, são 2 caminhos. São 2 mas caminhos. Muito próximos, parecidos. Sim. A única diferença é que a nuvem da direita é mais branca. Eu iria para lá. Tudo bem. É onde cada um vai escolher. Não tem uma resposta certa aqui. É onde nós temos 2 caminhos. Um deles é individuação, um deles é individualismo. Em qual deles você quer estar? Pode estar individuação e individualismo em qualquer lado da foto. Inclusive, subir na árvore e pegar uma maçã, pode? Se tiver. E deixa eu só fazer mais uma última observação sobre fotos. Aquela foto da moça vendo a planta da outra. Sim. Eu acho que sim, não sei se tem algum designer que possa mexer nessa foto ou se tiver uma outra nesse sentido. Se tivesse a mesma foto, a moça invejosa, olhando... Eu fui procurar a foto, mas não sei o que eu fiz. Eu fiz alguma coisa errada aqui, peraí. Mas eu acho que todo mundo lembra dessa foto. É aquela foto que ela está segurando uma plantinha menor e olha invejosa para a plantinha maior da colega. Uhum. Essa daí. Tá. Essa daí mostra que ela é individualista e egocêntrica. A mesma foto, se ela tivesse sorrindo para a amiga, feliz com a planta da amiga, mostraria também o outro lado, que é da individuação. Da individuação. Se ela tivesse, poxa, que bacana. Poderia ser uma máscara? Poderia. Mas nós estamos falando do que é da diferença entre os dois. Então, se ela estivesse genuinamente feliz com a planta bonita da outra, individuação. Tá? Perfeito. Mas não conseguir vibrar o sucesso do outro, individualismo. Porque é egocêntrico. Quem tinha que estar tendo sucesso era eu, não você. Tá? E eu vivi até hoje, eu estou com 52, fiz no domingo. Vivi até hoje nesse modelo da individuação, é assim que eu quero continuar, e eu não sabia que tinha um nome, individuação. Então, olha só. Aprendi mais uma. Que bom. E nós vamos falar muito essa palavra e ver muito o que ela significa, trazer isso para o nosso dia a dia. E isso faz uma diferença bacana na nossa vida, grande. Beleza, vou dar espaço para os outros falarem agora. Júlia, pode falar. Eu estou vendo aqui quem está com a mão levantada. Não tá, Júlia? Oi? Tá sem som. Oi, tá ouvindo? E agora sim. O que eu